Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de genética e desculpa aí, chegamos na aula mais fofinha do ano, né? Chegamos sem dúvida na aula mais fofinha do ano. Hoje vou falar com vocês sobre o cachorrinho que é mais... Sabe os labradores? Você já deve ter assistido Marley e eu, né? Você já deve ter desidratado nesse filme. Então hoje a gente vai explicar como é a genética dos labradores. Por que tem labrador preto? O Marley, por exemplo, era um labrador de que cor, gente? Qual era a cor do Marley? A gente diz que aquela cor é amarelo. Ai, Rodrigo, eu achava meio cinza, meio bege. Tudo bem, mas o nome oficial daquela cor é amarelo. Eu já vi gente chamar o Marley de champanhe, bege, né? Branco, mas não, o nome dele é amarelo. E a terceira cor de labrador que a gente tem é o marrom. Então é preto, amarelo e marrom. E a gente vai explicar como é que é a genética, né, disso aí hoje. Tudo bem? Só que, gente, antes de a gente explicar o caso da genética dos labradores, eu queria mostrar para vocês alguns conceitos básicos ligados à interação gênica. A gente vai rever algumas informações e a gente vai trazer informações novas. Então vem comigo aqui no quadro, gente. Então, o nosso assunto hoje é interação gênica. E o primeiro conceito que eu quero lembrar com vocês é o conceito de monohibridismo. Mono quer dizer um. Ou seja, aqui eu tenho um par de genes. Então, aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos, tá vendo? E aqui eu tenho um gene azão, um gene azinho. Ou seja, aqui seria um par de genes. E esse um par de genes, ele define uma característica. Tá vendo aqui? Um par de genes vai definir uma característica. Foi o que a gente estudou, por exemplo, naquele lance das ervilhas. Lembra que a ervilha podia ser verde ou amarela? Então tinha uma característica aqui, que era a cor. E se a ervilha fosse Vzão, Vzinho, lembra? Que era o heterozigoto, ela era amarela. Então no monohibridismo, a gente está fazendo uso aqui, ó, da primeira lei de Mendel. Tudo certo? Primeira lei de Mendel, primeira lei. Nas últimas aulas, depois dessa aí, né, a gente teve o caso chamado de dihibridismo. Lembrando que di quer dizer o quê? Dois. Gente, no dihibridismo, nós tínhamos dois pares de genes. Então, por exemplo, eu tinha um par aqui, que eu vou meter o azão e eu vou meter o azinho. E eu tenho um outro par de genes aqui, que eu vou meter, sei lá, o Bzão e o Bzinho. Só que como eu tenho dois pares, cada par define uma característica. Então aqui a gente vai ter a análise de duas características simultâneas. Então aqui a gente vai ter dois pares de genes envolvidos. E você deve lembrar que na aula a gente falou sobre a ervilha que podia ser amarela e verde,
que era uma característica, mas ervilha ela também poderia ser o quê? Lisa ou rugosa. Então tinha amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. Então tinham duas características. E aqui a gente usava o quê? A segunda lei de Mendel. E se você é um pró-aluno boladão, tu vai lembrar qual era a proporção mágica da segunda lei de Mendel. A gente via que a proporção era essa aqui, ó, 9 para 3, para 3, para 1. Então eu tinha 9 ervilhas que tinham as duas características dominantes. Eu tinha 3 ervilhas que tinham uma dominante e uma recessiva. 3 ervilhas que tinham uma recessiva e uma dominante. E uma ervilha que tinha as duas características recessivas. Era a ervilha verde rugosa, lembra dela? E se você somar esses 4 números, vai dar 16. Tanto que a proporção era 9 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16, 1 sobre 16. Então, até aqui, gente, não tem nada novo. Até aqui foram as últimas aulas que a gente aprendeu e eu só estou firmando esses conceitos com vocês. Agora começa a ter novidade. Primeiro conceito novo aqui é o conceito de pleiotropia. Cara, o que é isso, pleiotropia? Aqui eu vou ter um par de genes, que pode ser, criativamente, azão e azim, falta criatividade, né? Então tem aqui, ó, um par de genes. E esse um par de genes, o que ele faz? Ele vai definir várias características, várias. Ou seja, ele quebrou a regra. Porque aqui, ó, era um par, uma característica. 2 pares, 2 características. E agora eu vou ter um par que vai definir várias características. Cara, eu lembro que teve uma aula aí que eu dei pra vocês, que eu falei de uma mosca. Aquela mosca que fica em cima das frutas, especialmente da banana, aquela mosquinha pequenininha, chata. Ela é chamada de mosca da banana ou mosca das frutas. Ela tem o nome científico de Drosophila melanogaster. Essa mosca, gente, ela tem um par de genes que define, né, simultaneamente a cor dos olhos dela, que pode ser branco ou vermelho, eita, e o formato de asas. Então, é um par de genes que define mais do que uma característica. Só que aqui, como eu tenho um par, e esse um par, ele vai seguir o quê, gente? A primeira lei de Mendel. Tudo bem? E agora, entraremos no conceito que é o título da aula de hoje. O que é interação gênica? O que é isso? Cara, interação gênica, você precisa ter o quê? 2 ou mais pares de genes. Para ficar boa a nossa vida, eu vou botar 2 pares, tá? A gente tem aqui 2 pares de genes, certo? E cada gene fica num cromossomo diferente. Caraca, cada gene num cromossomo diferente. E tem 2 pares? Pô, isso aqui vai obedecer a segunda lei de Mendel, obedece. Tá igualzinho ao caso 2 que eu mostrei aqui para vocês. Só que qual é a diferença disso aqui para isso daqui? Aqui, cada par define uma característica, ou seja, 2 pares, 2 características. Aqui, gente, é o contrário. Aqui eu vou ter vários pares de genes que vão definir uma, o quê? Característica. É como se esses genes trabalhassem juntos para definir uma coisa só. Então, olhando para esses 2 conceitos, né, pleiotropia e interação gênica, são conceitos que têm ideias meio que opostas, né? O que é pleiotropia? É um par que define várias características. E o que é interação gênica? É quando eu tenho vários genes que definem uma característica só. Esse aqui obedece à primeira lei e esse aqui obedece à segunda. E se esse cara obedece à segunda lei, a proporção é o quê? 9 para 3, para 3, para 1. Ah, que legal, hein? Nossa, que maravilha. Então, eu já expliquei para vocês aí qual é o tema da nossa aula de hoje. Já defini com vocês o que é interação gênica. Por que o nome é interação? Porque pares diferentes de genes interagem para definir uma característica. Tudo bem? Nossa, que lindo.
E vamos ver aqui os tipos de interação que a gente tem. O primeiro tipo de interação que a gente tem são chamados genes complementares. Deixa eu ver se cortou. Não. Cortou o S, gente. Então, vamos reescrever aqui, ó. Economizando. Toma ali o S agora. Olha aí, genes complementares. Cara, o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês de genes complementares é o tipo de crista em galos. Aí tu vai olhar assim, nossa, a gente vai estudar isso agora? Tipo de crista que tem num galo? É, isso mesmo. A gente vai estudar um tipo de crista que tem no galo. E aí eu queria que a gente viesse agora para os slides, para poder mostrar isso para vocês. Então, olha só. Primeiro caso de interação gênica é esse caso aqui, ó, das cristas dos galos. E olha só os tipos de crista. Existe uma crista chamada de crista simples, que é essa crista que parece um moicanão assim, ó. Essa crista aqui eu acho muito estilosa, né? Tem uma crista que, para mim, é super xoxada, super caída. Parece um catarro, tá uma gosma aqui, né? É a chamada crista nós. Tem uma outra, né? Que ela tem uma puxada aqui para trás, é a crista rosa. E tem uma que vem bem aqui para frente, né? É a chamada crista ervilha. E o que acontece com essas cristas? São genes que definem isso. E para a gente entender, né, qual o comportamento desses genes, deixa eu anotar isso no quadro para você ficar ligado, né? Vamos voltar aqui para o quadro. Então, como é que funciona isso? Se a ervilha tiver o gene, aliás, se o galo tiver o gene ezão, e aí não importa se ela é ezão ou ezinho. Então, se ela for ezão alguma coisa, Rzinho, ou seja, o único gene dominante aqui for o ezão, esse galo, ele vai ter a crista ervilha. Agora, se o galo for todo recessivo e ela tiver só o gene dominante Rzão, vai ter a chamada crista rosa. E é aqui, no terceiro caso, que vai entrar o nome, né, de fato. Se houver um gene dominante Ezão e um outro gene dominante Rzão, ou seja, se esses dois genes estiverem presentes, eles se complementam. E aqui vai surgir o que, gente? Vai surgir a chamada crista nós. E se ele só tiver genes recessivos, ou seja, Rzinho, Rzinho, ele vai ter a crista simples. Nossa, que legal, crista simples. Então, pessoal, se liga só. Só o gene Ezão, crista ervilha. Só o gene Rzão, rosa. Se tiver os dois genes dominantes, nós. Se não tiver nenhuma, é a crista simples. E aí, vamos voltar para o slide aqui para mostrar para a galera. Thiago, olha só. Crista simples é toda recessiva. Olha aqui, ó. Rzinho, Rzinho, conforme eu mostrei lá para vocês. Agora, o que seria a crista ervilha? É o cara que tem que ser Rzinho, tá vendo? Aqui ele é Ezão, Rzinho. E aqui ele é Ezão, Rzinho. É ervilha. A rosa é quase igual, só que trocando o E pelo R. Olha aqui, ó. Tem que ser Rzinho, Rzão aqui, ou Rzinho aqui. E aqui, a nós, o galo, gente, tem que ter o Ezão e o Rzão. Você pode ver que aqui tem um Ezão, um Rzão, aqui também tem e aqui também tem. Tudo bem? Visualizou isso aí? Então é assim que funciona, né, a genética dos tipos de crista de galo. E para ficar bem didático, eu quero trazer vocês para um exemplo. Então, vamos voltar aqui para o quadro, né? E antes que vocês comecem a me xingar, deixa eu liberar aqui para vocês darem um print que eu já vou apagar. Dá aquele print maroto enquanto eu bebo água.
Lançou aí? Deixa eu apagar. Gente, vamos lá. Vamos trazer aqui um exemplo. Estou cruzando esse galo aqui. Ezão, Ezim, Rzão, Rzinho. Se ele tem dois genes dominantes, isso aqui é uma crista nós, tá? E eu vou cruzar ele com outro cara igual. Ou seja, é aquele clássico cruzamento que o Mendel fazia. Ele pegava indivíduos que eram duplos heterozigotos. E nesse cruzamento, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a probabilidade de aparecer um galo com crista nós? Qual é a probabilidade de aparecer um galo com crista rosa? Qual é a probabilidade de aparecer um galo com crista ervilha? E qual é a probabilidade de aparecer um galo com crista simples? Rodrigo, quanto trabalho você está passando pra gente? É, amigo. Tu acha que entrar na faculdade dos seus sonhos é uma tarefa simples? Não. É uma tarefa possível, porém é necessário muita dedicação. Então vamos lá. Se eu quero que a crista seja nós, lembra, crista nós tem que ter um GNzão pelo menos e um Rzão pelo menos. E aí qual é a melhor maneira de resolver isso, gente? É separar. Porque se eu quero que a crista seja nós, eu quero que ela seja Ezão alguma coisa e Rzão alguma coisa. Se eu usei o E, eu faço separado. Eu calculo primeiro para o E, depois para o R. E se eu usei o conectivo E, o que eu faço, gente? Eu multiplico. E aí minha vida fica muito melhor. Então, vamos fazer o seguinte. Pega só a letra E. Tá vendo aqui, ó? Ezão, Ezim. Cruzei com Ezão, Ezim. E eu quero que seja Ezão alguma coisa. Na hora que você cruza as letras E, olha o que dá. Ezão, Ezão. Ezão, Ezim. Ezão, Ezim. E Ezim, Ezim. É isso que deu, tá vendo aqui? E qual seria a chance de ser Ezão alguma coisa? Cara, são 3 em 4. Só que isso que eu fiz pro Ezão também vale pro Rzão. Vou fazer aqui, ó. Rzão, Rzão. Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. Rzinho, Rzinho. Vai dar também o quê? 3/4. Então, como eu quero que ela seja Ezão alguma coisa e Rzão alguma coisa, é 3/4 vezes 3/4, que vai dar 9/16. Tu já viu esse número alguma vez na vida. Agora, vamos lá. Se eu quero que a crista seja rosa, ela precisa ser Ezim, Ezim, Rzão alguma coisa. Gente, escuta só. Se ela é Ezinho, Ezinho, é só esse aqui. Vai ser 1/4. E se ela é Rzão alguma coisa, 3/4. A gente já fez isso. Então vai dar 3/16. Se a crista é ervilha, eu quero que ela seja Ezão alguma coisa, Rzinho, Rzinho. Então vai ser 3/4 vezes 1/4, que vai dar 3/16. Olha aí. E a última, eu quero que ela seja simples. Então é Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Ou seja, vai ser 1/4 vezes 1/4, que vai dar 1/16. E aí o lindo, sabe o que é? São esses números aqui, ó. 9, 3, 3, 1. Então eu posso dizer que a proporção aqui seria 9 para 3, para 3, para 1. Ou seja, nós temos a proporção clássica da segunda lei de Mendel aqui. Tudo bem? Então, gente, já lançamos aqui o primeiro caso e eu já confirmei com vocês que está rolando a proporção clássica da segunda lei de Mendel. E vamos para o segundo caso.
O segundo caso, e é o mais importante, é a chamada epistasia. Cara, que negócio é esse, epistasia? É quando a manifestação de um gene depende da manifestação de outro gene. E aqui o exemplo mais brabo de todos, mais lindo, mais maravilhoso, seria a cor da pelagem em labradores. E aí deixa eu trazer alguns momentos, curiosidades de doguinhos. O nome da raça, correto, é Labrador Retriever. E o que é um cachorro Retriever? É um cachorro que originalmente foi criado para caça. É um cachorro que vai lá, pega a caça e traz de volta para o cara que abateu. Ele faz o retrieve, que é devolver, né? Ele traz de volta. Por isso que o nome da raça é Labrador Retriever. Só que o labrador, ele é um cachorro que tem um pelo curto e ele precisa farejar, né? O cheirinho que ele sente é pelo chão. Então ele vai sentindo o rastro da presa pelo chão e aí ele vai lá, pega a presa e traz. Só que o Labrador Retriever, ele tem um problema. Se a caça caía na água, ele não conseguia pegar. Porque lembra que ele farejava só pelo chão? Fizeram cruzamentos do Labrador com outra raça e surgiu uma raça chamada de Golden Retriever. O Golden, ele já tem um pelo mais longo e o Golden, ele consegue farejar onde, gente? Pelo ar. Então, se uma caça for abatida e ela cai na água, ele pelo ar consegue farejar e vai pegar. Então, eu posso falar que o Golden, ele é tipo uma evolução, né? Ele é tipo um upgrade do Labrador. E você pode ver que são duas raças, gente, extremamente inteligentes. E é muito engraçado, né, falar sobre os cães, porque, cara, tudo foi feito de maneira proposital. Ah, eu quero essa característica, então vou pegar um cachorro que tem essa e vou cruzar aqui. Foi fazendo uma melhoria, né, genética. Rodrigo, esses cachorros são manipulados geneticamente? Não. O cara cruzou, teve um filhotinho, viu que a característica ali apareceu, e aí ele estimulou que esse cachorro reproduzisse mais vezes. Ele foi fazendo um mecanismo que a gente chama de seleção artificial. E sabia que até o pelo longo do labrador, isso é bom? Porque na hora que ele se molha, gente, lembra que ele vai pegar, o labrador não, né? O golden, que tem o pelo longo, ele vai pegar a comida na água, não vai? Na hora que ele vai lá, ele fica molhado. Aí ele dá aquela chacoalhada dele, gente. Sabia que Tilenol combate tão bem a dor de cabeça? Com exclusiva tecnologia Star Power e liberação imediata para agir rapidamente contra as dores. Tilenol com Star Power. Liberação imediata para combate rápido da dor. Consórcio Premiado Bradesco. Conquiste sua nova casa em até 190 vezes ou seu novo carro em até 90 vezes, tudo sem juros e sem entrada. E ainda concorra a R$500 mil com o Consórcio Premiado Bradesco. Simule já. Com o Bradesco você conquista. Consórcio Bradesco. Ele foi criado originalmente assim? Não. Os seres humanos cruzaram, ficou achatado e achei legal. Deixa eu cruzar com outro de cara achatada. E a cara achatou mais ainda, né? E aí ficou o Pug, né? Que é um cachorro tão feio, que ele fica fofinho, né? Porque você gosta dele, né? Por pena. Quem tem Pug sabe, o bichinho fica roncando na tua casa, assim, dorme e ronca. Você vai dar uma andadinha na rua, o bichinho morre, né? Quase sem ar, fica roncando também. Eu não tenho Pug, eu tenho um Shih Tzu, mas também é um cachorro desse mesmo grupo, né? Da cara amassada, os chamados braquicéfalos. Mas enfim, gente, vamos lá. Vamos falar sobre a cor da pelagem dos labradores. Nossa, que maravilha. Gente, quando eu falo da pelagem dos labradores, eu estou falando de um cachorro que tem uma cor base, que é o amarelo. O pigmento amarelo é o pigmento base. Posso falar que todo labrador nasceu para ser amarelo. Só que se esse labrador tiver um gene chamado de azão, o gene azão, ele vai produzir uma enzima que vai transformar o pigmento amarelo no pigmento marrom. Então, se tiver o gene azão, sai do amarelo e vai para o marrom. Só que se ele tiver um gene chamado de bezão, ele sai do marrom e vai para qual pigmento, gente? Para o preto. O preto é o final dessa linha de montagem aqui. Então, calma aí.
Se um labrador tiver o gene Bzão, mas não tiver o gene Azão, o Bzão não trabalha. Então é como se o Bzão dependesse de quem? Do Azão. Se o Bzão depende do Azão, ele está por baixo. Ele é dominado. Então ele é chamado de hipostático. E esse aqui que está por cima, ele é chamado de epistático. Ele está mandando. E aí com isso eu quero te mostrar algumas coisas. Se um labrador for Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Tá vendo aqui? Se ele for Azão alguma coisa, chegou no marrom. E se ele for Bzão alguma coisa, ele chega no preto. Então todo labrador que é Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, é um labrador preto. Aquele labrador lindo, maravilhoso, né? Agora, se o labrador for Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho, ele sai do amarelo e chegou no marrom porque tem o Azão. Mas se ele é Bzinho, Bzinho, gente, ele não tem um gene Bzão, ele para aqui. Ele vai ser um labrador de pelagem marrom. Agora, se o labrador for Azinho, Azinho, e não me importa o que vem depois. Se ele for Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, não interessa. Cara, se ele for Azinho, Azinho, ele não consegue nem sair do amarelo. Então ele vai ser um labrador que é amarelo. Que a galera gosta de chamar de dourado, de cinza, de bege, de champanhe, né? Cara, mas o nome certo é amarelo. São essas três cores aqui. Caraca, Rodrigo. Então são as três cores? São. E aí eu quero fazer um exemplo para a gente testar aqui umas probabilidades. Se a gente pegar esse labrador aqui. Gente, qual é a cor desse labrador? Se ele tem gene Azão e Bzão, ele é um labrador, obviamente, de que cor, gente? Ele é preto. E eu vou cruzar ele com outro labrador que também é preto. Então, cruzei preto com preto. Foi aí? E eu pergunto para vocês o seguinte. Desse cruzamento, qual é a probabilidade de ter um filhote preto? Então, gente, fica tranquilo. Se eu quero que o labrador seja preto, eu quero que ele seja Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. E lembra, eu quero que seja Azão alguma coisa e Bzão alguma coisa. Se eu usei o E, eu faço um, depois faço outro e multiplico. Então eu vou pegar os genes A. Peguei Azão, Azim e Azão, Azim, cruzei, ó. Deu Azão, 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 Azim, Azão, Azim e Azim, Azim. É isso aí. Tá vendo aqui? Então qual é a chance de ser Azão alguma coisa? 3/4. Só que eu quero que ele seja Bzão alguma coisa. Então eu vou cruzar aqui, ó. Vai dar Bzão, 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 Bzim, Bzão, Bzim e Bzim, Bzim. Então a chance aqui vai ser o quê, gente? 3/4 também. Então a chance de aparecer um labrador preto é 9/16. Tudo bem? Agora, qual seria a probabilidade de aparecer um labrador marrom? Gente, o marrom seria Azão alguma coisa, Bzim, Bzim. Cara, as contas agora já estão mais avançadas. Se é Azão alguma coisa, tu já sabe, 3/4. E qual é a chance dele ser Bzim, Bzim? Gente, Bzim, Bzim é só esse, ó. Então é 1/4. Então a resposta aqui deu 3/16. Pegou? E qual seria a chance de ter um labrador amarelo? O amarelo é Azinho, Azinho, alguma coisa, alguma coisa. Gente, qual é a chance do labrador ser Azinho, Azinho? Cara, Azinho, Azinho é só esse. Então a chance seria 1/4. E aí vamos lançar uma pergunta. Eu quero que ele seja Azinho, Azinho, que é 1/4, e alguma coisa, alguma coisa. Quando que você é alguma coisa? Gente, você sempre é alguma coisa. Então, se é sempre, é 1, né? Que é 100%. Mas para manter o paralelismo, eu posso botar 4/4? 4/4 dá 1, não dá? Então, se multiplicar, vai dar 4/16. E aí você vai olhar que tem o 9. Pô, o 9 é o número que eu quero. Tem o 3, que é o número que eu quero. Só que olha que merda que aconteceu aqui. Apareceu um 4. Cara, esse 4 não era esperado. E lembra que eu falei que a interação gênica, ela sempre estava ligada àquela proporção de 9, 3, 3, 1. Lembra disso?
Aí eu falo assim, pô, Rodrigo, lembro. Mas e agora? A casa caiu, né? Caiu. E aí eu queria que você refletisse comigo no seguinte. Sabe o cachorrinho? Ele tem a pontinha do nariz, que parece aquele controle analógico do PlayStation, né? Aquela pontinha do nariz dele, de um labrador preto, é de que cor? Então, se o labrador tem pelagem preta, qual é a cor da pontinha do nariz dele, gente? É preta. E não é só a pontinha do nariz, não. Aquelas almofadinhas que ficam na pata dele, os coxins, também são pretos. É lindo. Se você pegar um labrador que é marrom, cara, a pontinha do nariz dele é marrom. E os coxins também. Agora, se você pegar um labrador que é amarelo, a pontinha do nariz dele é amarela? Não é. Caraca, Rodrigo, pior que é mesmo. A pontinha do labrador, né? A pontinha do nariz do labrador amarelo não é amarela. Tenta fechar o teu olho aí e lembrar, por exemplo, do Marley. O Marley tinha pelo amarelo, mas a pontinha do nariz dele era de que cor, gente? Lembrou? Isso mesmo. A pontinha do nariz do Marley era preta. Então, o que existe aqui? Existe um gene que está no pelo que faz ser amarelo virar marrom. Só que esse gene aqui não existe na pigmentação do nariz e dos coxins. O que existe na pigmentação dos coxins é só esse aqui. Então, olha só que coisa interessante. Um labrador que é amarelo, ele pode ser como? Ele pode ser azinho, azinho, bezão, alguma coisa. O que é isso aqui? Azinho, azinho. É um labrador de pelagem amarela. Mas se ele é bezão, alguma coisa, ele é amarelo com nariz, o que, gente? Preto. É o Marley esse aqui. E o outro labrador que eu posso ter é o azinho, azim, bezim, bezim. Se ele é azinho, azim, ele é um labrador que é amarelo. Mas se ele é bezim, bezim, ele tem o seu nariz, o que, gente? Marrom. Então, posso lançar o seguinte. Qual é a chance de ser azinho, azim? 1/4. E qual é a chance de ser bezão alguma coisa? Cara, bezão alguma coisa é esse, esse e esse. Então é 3/4. Então a probabilidade aqui vai ser 3/16. Aí apareceu o 3 que eu queria, tá vendo aqui? E qual seria a probabilidade de aparecer um labrador amarelo de nariz marrom? Vai ser 1/4 vezes 1/4, que vai dar 1/16. Então agora os números que eu queria apareceram, né? 9, 3, 3, 1. E aí alguém vai olhar e falar assim, mas Rodrigo, como é que apareceu aquele 4 ali em cima? Gente, escuta só o que eu vou falar. Deixa eu chegar bem perto da câmera para você entender. Um labrador amarelo, ele pode ser do nariz preto ou, olha aqui, ó, ou do nariz marrom. Então, um labrador amarelo pode ser do nariz preto ou do nariz marrom. Se você meter o conectivo ou, o que você faz? Você soma. Lembra? E multiplica ou soma. Então, um labrador amarelo do nariz preto, 3/16. Labrador amarelo do nariz marrom, 1/16. Se você somar, dá o 4/16. Eita, Rodrigo, pior que é mesmo, né? Então esse 4/16, gente, ele não apareceu por acaso, não, ele não brotou do meu bolso, tá? Então, entenderam isso? Então o labrador é um caso fundamental. Gente, antes de eu liberar aqui para vocês darem um print, deixa eu vir aqui para os slides rapidinho. Então aqui a gente tem um caso de interação gênica, esse caso aqui é epistasia, só que aqui está usando, né, a cor da pelagem do cachorro. E aqui estão os labradores, olha só que fofo, gente. Só que aqui ele trocou as letras, né? A gente estava chamando ali de azão, azim, mas aqui ele trocou por Czão e Mzão, não tem problema. Cara, esse aqui tem o labrador preto, tá vendo aqui, ó? A pontinha do nariz dele é preta. Rodrigo, eu tô achando ele meio marrom. Tudo bem, esse aqui que é marrom de verdade. E aí vai ter um labrador. Cara, de sacanagem, eles botaram os dois iguais. Mas tem um labrador que ele tem o nariz pretinho, né? E tem um labrador que tem o nariz marronzinho. Então esses aí são os labradores. E agora, Thiago, volta pro quadro pra galera dar um print enquanto eu bebo água.
Maravilha, gente. Deixa eu apagar aqui o quadro. Pessoal, vamos agora para o último caso, que é o da herança quantitativa. A herança quantitativa, ela também é chamada de poligenes. E olha o nome, né, gente? Quantitativa. O que importa agora é a quantidade de genes, não é o tipo. Então, quanto mais genes dominantes esse indivíduo tiver, mais da característica vai aparecer. E são características que têm gradações. Então, por exemplo, a altura de uma planta. A planta pode ter diversas alturas. Quanto mais genes dominantes essa planta tiver, mais alta ela vai ser. E quanto menos genes dominantes ela tiver, mais baixinha ela vai ser. Isso também pode influenciar, por exemplo, no peso de um fruto. Quanto mais pesado o fruto, mais genes dominantes ele tem. E um exemplo que é muito comentado, que envolve a espécie humana, seria a cor da pele. Cor da pele na espécie humana. Gente, cor da pele na espécie humana depende de qual pigmento. Qual o pigmento que dá cor na pele na espécie humana? É a queratina. Opa, quase errei, olha aí. O pigmento que dá cor na pele humana não é a queratina. A gente viu isso na aula de Bio 1. Quem dá cor na pele na espécie humana é a melanina. É a melanina que vai dar cor à pele humana. E aí, se você pegar uma pessoa que tem uma pele mais clara, ela vai ter menos melanina. E se você pegar uma pessoa que tem uma pele, mais escura, ela vai ter mais melanina. E o que muda de uma pessoa para outra é isso, é o teor de melanina. E aí alguém vai falar assim, Rodrigo, então a pessoa que se diz branca, ela tem 0 melanina na pele? Não. A pessoa que é branca, ela tem melanina na pele, só que ela tem uma pequena quantidade. A pessoa que não tem melanina é o albino, que ele tem uma deficiência enzimática e aí ele, não tem nenhuma melanina na sua pele. E isso acaba ficando mais grave para ele, porque a melanina é um pigmento que é importante, que protege contra a ação dos raios ultravioleta. E aí, o que a gente vai ver nessa produção de melanina, gente? Quem faz a melanina ser produzida são genes dominantes. E esses genes dominantes, eu vou chamá-los de genes efetivos. E quais são os genes efetivos? O azão e o bezão. Toda vez que eles aparecerem, azão e bezão, vai produzir melanina. E existem os genes que não contribuem na produção de melanina, que são os genes não efetivos, que seria o azinho e o bezinho. E, gente, quanto mais genes, mais melanina o cara vai ter. Lembrando que o cara que é todo recessivo, ele vai ser 0 melanina? Não, ele vai ter o mínimo. Então sempre existe um mínimo e acima desse mínimo a gente vai acrescentando. Até porque, sabe o caso que eu falei da altura? Tenta imaginar uma planta que é toda recessiva.
a altura seria 0? Ou o fruto, todo recessivo, o peso dele seria 0? Não. Existe um mínimo que vai sendo, né, acrescentado. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui o exemplo, né, da espécie humana. Deixa eu colocar aqui, ó, os genótipos. Aqui eu vou botar, né, genes efetivos. E aqui eu vou botar o fenótipo. Gente, olhando para cá, qual seria o genótipo que a pessoa teria a maior pigmentação na sua pele? Qual seria o genótipo com a maior pigmentação? Seria o cara que é azão, azão, bezão, bezão. Porque nesse caso aqui, o cara ele vai ter 4 genes efetivos. 4 genes. Ou seja, é melanina pra caramba sendo produzida. E qual é o cara que vai ter a menor quantidade? É o cara que é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ele, tadinho, né? Não vai ter nenhum gene efetivo aqui. Antigamente, né, os livros de biologia de ensino médio chamavam esse cara aqui de branco e esse aqui era chamado de negro. Tá? Só que hoje a gente vai dizer que a pigmentação dele vai ser de uma cruzinha, porque esse cara aqui tem o nível mais baixo de pigmentação. Vai ganhar o fenótipo um maisinho. Agora, olha para esse cara daqui. Azão, azim, bezinho, bezinho. E tem o outro. Azim, azim, bezão, bezinho. Gente, se nós pegarmos esses dois casos aqui, eles são indivíduos que têm genótipos diferentes. Mas esse cara tem um gene dominante em cima e esse cara tem um gene dominante embaixo. Ou seja, nos dois casos, eu vou ter um gene efetivo. Um só. Então, se esse cara tem um gene, ele vai ganhar uma pigmentação maior do que o anterior. Vou botar 2 sinaizinhos demais aqui. E, pasmem, antigamente, cara, tinha uma coisa muito errada nos livros, né? Esse cara aqui, ele era chamado antigamente de mulato claro. Ou seja, que nome horrível, né? Nome que a gente não tem que usar. Então, a pigmentação dele é um pouquinho maior. Meto mais um sinalzinho aqui. Agora, olha esse cara daqui. Ele é azão, azão, bezim, bezim. Outro era azão, azim, bezão, bezim. E o outro é azim, azim, bezão, bezão. Se você analisar os 3 casos, se fosse qualquer outra aula, eles seriam totalmente diferentes. Mas, gente, aqui o que a gente está visualizando? Que nos 3 casos, eles têm 2 genes efetivos. Então, esse cara aqui tinha um nível base de melanina, ele teve um incremento aqui, e aqui vai ter um incremento também. Então, esse cara aqui agora, ó, vai ter 3 cruzinhas. E o cara que tem 3 genes poderia ser azão, azão, bezão, bezim, ou azão, azim, bezão, bezão. Gente, nos 2 casos. Esse cara daqui, ele vai ter 3 genes. Então eu posso mandar que esse cara aqui vai ter 4 cruzinhas. E o primeiro que tinha 4 genes, ele vai ser o cara que tem mais melanina. Vai ter 5 cruzinhas. Então não sei se você percebeu, mas eu tive aqui, né, 4 genes envolvidos. Mas eu tive 5 fenótipos diferentes. Então existe uma relação, que é o seguinte: o número de fenótipos que eu tenho, ele é igual ao número de genes mais 1. Então, pessoal, se eu tiver 4 genes, eu vou ter 5 fenótipos. Esse, 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 esse e esse. Se eu tivesse, por exemplo, 6 genes, eu teria 7 fenótipos. Então a gente faria dessa maneira, tá legal? Então o que muda aqui, gente, é a quantidade de genes. Isso que importa pra gente. E aí eu queria trazer um exemplo, né, que já caiu em vestibular, que é bem legal. Tem um fruto que, se o fruto tiver todos os genes dominantes, todos os 4, o peso desse fruto vai ser de 40 gramas. Agora, se o fruto não tiver nenhum gene dominante, ou seja, se ele for todo recessivo, o peso desse fruto é de 20 gramas. Então, calma aí. O base dele é 20 gramas.
Então, se eu colocar 4 genes, eu vou aumentar em 20 gramas. E daqui para cá, eu não coloquei 4 genes? Poxa, se eu coloco 4 genes, eu aumento em 20 gramas, ou seja, um gene efetivo contribui para 5 gramas no acréscimo de peso. Então, se você pegar, por exemplo, um fruto que é azão, azão, bezão, bezinho, qual seria o peso desse fruto? Gente, pensa bem, o peso base não é de 20 gramas? O base é 20 gramas. Quantos genes dominantes eu tenho aqui? 3. E cada gene dominante determina 5 gramas. Então, o peso total desse fruto vai ser de 35 gramas. Isso aqui é um ótimo exemplo para você ver como é que isso cai, tá? Então, pessoal, vamos voltar aqui para o slide para a gente poder encerrar aqui. Então, a gente viu aí o caso, né, dos labradores. Aqui está o caso, né, da herança quantitativa, eu mostrei para vocês, né, o número de genes, maravilha. Pleiotropia, que eu já falei com vocês. Então, gente, nos vemos, né, na aula da semana que vem. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.